Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz estejam com todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Convido a todos para que se coloquem de pé, para que façamos juntos a leitura da palavra do Senhor, no livro de Gênesis, no capítulo 39. Primeiro livro da Bíblia, no capítulo 39. Gênesis, no capítulo de número 39. Aguardar que todos encontrem. Farei a leitura de todo o capítulo, irmãos. Peço que todos acompanhem com atenção e reverência a leitura da palavra do Senhor. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então, ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Oremos uma vez mais. Bondoso Deus, te agradecemos por tudo que já realizamos neste culto, e agora pedimos a tua iluminação, para que, ao meditarmos na sua santa palavra,
sejamos instruídos, encorajados, exortados, e que teu povo, ó Deus, ame mais ao Senhor, que o seu povo o deseje de maneira intensa, e que nós tenhamos prazer na sua presença. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. A igreja pode tomar assento. Queridos irmãos, mais ou menos quando eu tinha 7 ou 8 anos de idade, aconteceu a seguinte situação. A minha mãe me levou para a igreja, e eu estava lá com a parte das crianças, estava lá recebendo a aulinha, e lá pelas tantas, a professora virou para a gente na sala e falou que quem havia matado Golias, o gigante Golias, era Sansão. Aí na hora que ela falou isso, professora, foi Davi que matou Sansão. Aí ela, não, foi Davi que matou Golias. Ela falou, não, foi Sansão que matou Golias. O meu nome é Davi, irmãos. A história bíblica que eu mais gostava na infância era a do rei Davi. E começou ali uma breve discussão entre eu e a professora, que culminou com ela chamando a minha mãe e falando, olha, o seu filho aqui está dando um pouco de trabalho, mas também culminou com ela admitindo que quem matou Golias foi Davi. Mas por que eu tinha essa admiração com Davi, meus irmãos? Porque o meu nome é Davi, e porque Davi era o meu grande herói nas narrativas bíblicas. E possivelmente, Davi pode ser o seu herói, ou você pode ter um outro personagem bíblico que seja o seu herói na narrativa bíblica. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que o grande e principal personagem de qualquer narrativa bíblica não é Davi, não é José, não é Sansão, não é Gideão, mas é o Senhor Deus. O Senhor Deus é o grande herói. Toda a história, toda a narrativa bíblica tem como seu principal personagem o Senhor. E é por isso que, compreendendo esta verdade, lemos o capítulo 39 do livro de Gênesis, e eu quero apresentar aos irmãos nesta noite a incomparável presença de Deus. É a presença do Senhor, meus irmãos, que é extraordinária. É a presença do Senhor, a causa de todas as coisas, como nós vamos ver. E a minha expectativa é que ao terminarmos este culto, você saia daqui não querendo ser como José, não querendo imitar o exemplo de José, mas encantado e impactado com a presença do Senhor nosso Deus. E a primeira verdade que o texto nos apresenta é que a incomparável presença do Senhor é uma presença ultra circunstancial. Acompanhe comigo, por gentileza, os versículos 1 e 2. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Para que nós entendamos bem como este menino veio parar na casa de um oficial egípcio, é importante que você vá comigo até o capítulo 37. O livro de Gênesis, irmãos, pode ser dividido em 3 grandes blocos. O primeiro bloco vai do capítulo 1 até o capítulo 11, que encerra com o relato da Torre de Babel, e conta a história do início de todas as coisas. Do capítulo 12 até o capítulo 36, o que nós temos é um foco na história dos patriarcas. É neste relato que nós encontramos a história de Abraão, de Isaac e de Jacó. A partir do capítulo 37 até o final do livro de Gênesis, o que nós temos é a história providente do Senhor Deus com a descendência de Jacó. E o início do capítulo 37 nos conta que Jacó, que teve vários filhos, tinha um filho preferido. E este filho era o filho mais novo, filho da sua esposa preferida, Raquel. Este filho era José. Mas diz a Bíblia, irmãos, que José, quando ia para o campo junto com os seus irmãos, ele voltava do campo contando todas as coisas más que os seus irmãos haviam feito. E por isso, então, todos os outros irmãos de José o odiavam e não gostavam dele. Agora, para além disso, Jacó, porque preferia o seu filho José, deu a ele como presente uma grande túnica. E José então andava com a túnica para todos os lados,
e sempre falando aquilo que seus irmãos haviam fazendo. O texto mostra para nós que os seus irmãos o odiavam profundamente. Como se já não bastasse o fato de José ser o filho preferido, ele ainda teve 2 sonhos. O primeiro dos sonhos, a Bíblia nos diz que ele sonhou que haviam vários feixes, e que por fim o seu feixe ficava no centro, e 11 feixes, que representavam os seus irmãos, se curvavam diante do feixe de José. E diz a Bíblia que ele contou o sonho para os seus irmãos, e os seus irmãos o odiavam ainda mais. Mas José ainda teve outro sonho. Ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. E como você já sabe, José também contou esse sonho para os seus irmãos. E diz a Bíblia que os seus irmãos o odiavam, diz a Bíblia que os seus irmãos tinham ciúmes dele e já não podiam mais falar benignamente com José. Certo dia, os seus irmãos estão pastoreando as ovelhas, e o seu pai pede para que José vá até eles. Quando lá de longe vem chegando o pequeno sonhador, os outros irmãos começam a maquinar contra ele. Nós temos que ter uma forma de acabar com esse sonhador. E o plano deles, irmãos, se concretiza de tal forma que eles não matam José, mas eles lançam José numa cisterna. E quando vem vindo uma caravana de mercadores que estão levando especiarias para vender no Egito, eles resolvem que venderão o pequeno sonhador para aquela caravana. Como que imaginando que assim os sonhos deles, os sonhos de José seriam encerrados. Eles pegam as vestes de José, a bela túnica que ele havia recebido de seu pai, mancham com o sangue de um animal, e numa profunda dissimulação e falta de respeito, chegam até o pai e perguntam: pai, será que essa túnica aqui é de alguém? Nós encontramos ela manchada de sangue. E Israel, Jacó, reconhece a túnica de seu filho e chora amargamente, pensando então que o seu filho estivesse morto. Este é o final do capítulo 37, que no último versículo diz assim: entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. E é assim que termina o capítulo 37, e é assim que começa o capítulo 39, contando que aquele menino então, traído pelos seus irmãos, odiado dos seus irmãos, longe da sua família, longe da sua terra natal, é vendido como escravo para um oficial de Faraó. Mas o versículo 2 nos diz que o Senhor era com José. A presença do Senhor Deus, irmãos, é incomparável, porque ela é ultra circunstancial. O Senhor era com José quando ele estava amado pelo seu pai, mas o Senhor é com José agora que ele está sozinho numa terra estranha. O Senhor é com José agora que ele é escravo de um outro homem. O Senhor é com José quando todas as circunstâncias são contrárias. E é isso, irmãos, que a palavra do Senhor nos ensina. Os irmãos se lembram, por exemplo, do Salmo 23, quando diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O que nós precisamos entender, irmãos, olhando para essa história e olhando para toda a revelação bíblica, é que o Senhor está com o seu povo nos melhores dias, mas o Senhor também está com o seu povo nos piores dias. Não é sem propósito que o texto que mostra José chegando no Egito começa afirmando uma verdade que na leitura os irmãos já perceberam, se repete em todo o capítulo: o Senhor está com José. Infelizmente, irmãos, no nosso tempo, são muitos os que pregam que o sinal da bênção de Deus na vida de alguém são as riquezas que a pessoa possui. Muitos outros têm ensinado que se você está com Deus, você não pode ter doença, você não pode ter problema, você não pode passar dificuldade, a sua vida tem que ser linda e perfeita. Eles falam isso porque eles não têm compromisso com as Escrituras. Eles falam isso porque não estão de acordo com a verdade de Deus. Porque a verdade de Deus nos ensina que pessoas que são fiéis ao Senhor sofrem sim. Pessoas que são fiéis ao Senhor enfrentam dificuldades sim, mas pessoas que servem ao Senhor podem sofrer, podem chorar, podem gemer, mas nunca vão poder dizer que Deus não está com elas. E o que ilustra muito bem essa realidade
Eu gosto muito de pensar na história da igreja, porque conhecer a história da igreja coloca diante de nós quadros belíssimos para ilustrar as verdades bíblicas. E no ano de 161, o imperador romano era Marco Aurélio. E Marco Aurélio, irmãos, foi um dos impiedosos imperadores romanos, que se colocaram contra o cristianismo de maneira ferrenha, perseguindo cristãos, matando cristãos, lançando-os na arena para que os animais os devorassem. E havia um homem naquele tempo chamado Policarpo. Policarpo era um velhinho, irmãos. Era bispo na cidade de Esmirna. E tinha um testemunho de ser fiel ao Senhor. E tinha um testemunho de permanecer em fidelidade diante do Senhor. E assim ele permaneceu durante toda a sua vida. Por causa da intensa perseguição, Policarpo precisou fugir e se esconder. Quando ele estava lá no seu esconderijo, um daqueles que estavam próximos a ele, acabaram por traí-lo. E soldados romanos vieram para prender Policarpo. Quando os soldados se aproximaram de Policarpo, antes de se entregar, ele pediu que pudesse orar um tempo. E a história conta, irmãos, que a oração de Policarpo foi tão penetrante, tão profunda, tão sincera, mas tão simples, que os próprios soldados que vieram para prendê-lo foram tocados pelo poder do Senhor. Mas Policarpo foi levado até o rei, até Marco Aurélio. E Marco Aurélio disse para ele que ele deveria negar o Senhor Jesus para salvar a sua própria vida. E a resposta de Policarpo é tocante. Ele diz o seguinte: durante 86 anos tenho servido ao meu rei. Como blasfemaria contra o meu rei? Policarpo foi martirizado, Policarpo foi morto. Mas tanto nos momentos preciosos que ele enfrentou, que ele viveu em toda a sua vida, quanto na sua morte, ele teve certeza de que o Senhor estava com ele. A presença do Senhor Deus, meus irmãos, é incomparável, porque é uma presença ultra circunstancial. Se você está enfrentando tempos difíceis na sua vida, e pode ser que você esteja enfrentando, não se esqueça de que o Senhor é contigo. E se você está vivendo momentos maravilhosos na sua vida, da mesma forma, o Senhor é contigo. A presença do Senhor é ultra circunstancial. Mas o texto prossegue. E eu quero olhar agora com os irmãos a continuação do texto. Veja comigo, acompanhe do versículo 3 o que o texto nos diz. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. A igreja, por gentileza, leia para mim o versículo 5, por gentileza. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. O que acontece no Egito é algo interessante. José chega na casa de Potifar como um simples escravo, e começa a dedicar-se nas suas funções e nas suas responsabilidades. O texto indica para nós, irmãos, que de alguma maneira, que nós não sabemos como, o próprio Potifar, que não era parte do povo de Deus, que não tinha compromisso com Deus, olha para José e vê que o Senhor é com José. E tudo o que José prospera, de tal maneira que José então começa a ascender, a subir de posição e de responsabilidade na casa de Potifar. A Bíblia diz, irmãos, que tudo que José fazia era abençoado. Potifar então coloca José como o responsável da casa, como mordomo de toda a casa. E por amor de José, toda a casa de Potifar é abençoada. A bênção do Senhor estava sobre tudo. E o que nós aprendemos aqui, irmãos, senão que a presença do Senhor, a presença que é ultra circunstancial, também é uma presença abençoadora. É a presença de Deus na vida de José, a responsável por todas as bênçãos que o próprio Potifar pode observar. Todas as coisas que José está fazendo, tudo aquilo que ele coloca a mão é abençoado.
E José não pode imaginar que a causa disso tudo são os seus dons, são as suas capacidades. Não, é a presença do Senhor. É porque o Senhor era com ele que todas aquelas coisas boas estavam acontecendo. E José, irmãos, nós podemos imaginar que José tem experiências disso, de ouvir dos seus pais. Porque o avô de José, Isaac, experimentou algo semelhante, quando num tempo de grande seca em toda a terra, ele já tem os seus filhos e a sua esposa, e ele quer fugir para um outro lugar, buscando condições mais propícias para as suas plantações. Mas Deus diz que ele não deveria sair, mas que ele deveria permanecer na terra onde estava, porque ali ele seria abençoado. E diz a Bíblia, em Gênesis 12, em Gênesis 26, melhor dizendo, versículo 12, que no ano da sequidão, que no ano em que ninguém colheu nada, Isaac colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. O próprio pai de José é testemunha dessas bênçãos. Quando Jacó, que é irmão de Esaú, precisa fugir às pressas para a casa dos familiares da sua mãe, os irmãos lembram, Jacó engana Esaú para receber a bênção de seu pai. Ele sai, irmãos, e vai para a região do irmão da sua mãe, sem absolutamente nada. Ele vai literalmente, como nós chamamos, uma mão na frente e outra atrás. Ele chega lá sem dinheiro, sem recursos, sem família, mas a Bíblia nos conta que a bênção do Senhor estava sobre Jacó. E naquela terra em que ele chegou sem nada, ele volta com casa, ele tem filhos, ele tem família, ele tem bens, ele prospera. Porque o Senhor era com ele. Porque é a presença do Senhor Deus que nos abençoa, meus irmãos. Por isso que nós precisamos entender é que tudo o que temos vem das mãos do Senhor. Os dons que recebemos são graças do Senhor. Se temos recursos, não é porque nós trabalhamos e porque nós somos melhores do que os outros, é porque o Senhor nos abençoa. Está aqui o nosso irmão Daniel, completa mais um ano de vida. É porque o Senhor tem sustentado ele, que ele está aqui hoje. Tudo, irmãos, absolutamente tudo que temos, tudo que possuímos, tudo que conquistamos, não vem de nós, mas vem das mãos dadivosas e bondosas do Senhor. É a sua presença que nos abençoa, é a sua presença a causa de tudo o que possuímos. A presença do Senhor Deus é uma presença abençoadora. Então pare de imaginar que as coisas na sua vida são resultados do seu esforço. Pare de imaginar que o que você tem é porque você é melhor ou porque você é merecedor. Deixa eu te dizer com muita franqueza, você não é merecedor de absolutamente nada. Quem sustenta a sua vida é o Senhor Deus. Quem te dá saúde, você pode falar, não, Davi, mas eu trabalhei, quando eu cheguei em São Paulo não tinha nada, eu batalhei, eu trabalhei, e agora eu tenho essas coisas todas. Quem te trouxe para cá foi o Senhor Deus. Quem te deu força para trabalhar foi o Senhor Deus. Quem te deu inteligência para produzir foi o Senhor Deus. Todas as coisas das nossas vidas, irmãos, só tem uma única fonte, e esta fonte não é você, esta fonte não sou eu, esta fonte é um Deus gracioso e bondoso. A presença do Senhor é abençoadora. Por isso nós devemos falar como o apóstolo Paulo falava: quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Reconheça, meu irmão, todas as coisas das nossas vidas só possuem uma única fonte, e essa fonte é o Senhor Deus. Ele é a fonte de todas as bênçãos. A presença do Senhor Deus é uma presença abençoadora. Mas, quando nós olhamos para o texto bíblico e as narrativas bíblicas oferecem para nós detalhes e nuances bem interessantes. Deixa eu dar uma dica para você. Sempre que você estiver lendo, especialmente o Antigo Testamento, fique atento com os termos que se repetem no texto e fique atento quando há alguma quebra no pensamento. Observe comigo como termina o versículo 6. Veja aí comigo, por favor. O último período aí do versículo 6 diz para nós o seguinte: José era formoso de porte e de aparência. Essa expressão só se repete na Bíblia uma única vez, fora desse texto, que é uma referência à mãe de José.
Então, o que o autor está querendo mostrar para nós é que José realmente era um cara boa pinta. José realmente era um cara bonito. E por que ele está te contando isso agora? Porque ele vai continuar no texto te explicando o que acontece na sequência. Veja o versículo 7. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O que está acontecendo aqui, irmãos, é que José, agora nós já sabemos, está numa posição proeminente dentro da casa de Potifar. E a Bíblia me deu uma dica, me diz que ele é um homem de boa aparência, me diz que ele é um homem de, como eu disse aqui, um boa pinta. E a mulher de Potifar, então, coloca os olhos em José, como é costume daquela época, as esposas dos senhores usufruírem dos servos, assim como elas queriam. E José, então, que está no Egito, mas que não tem o Egito no seu próprio coração, olha para aquela mulher e diz: tudo o que eu tenho, tudo aqui na casa eu tenho responsabilidade. O meu senhor só me vedou a você, porque você é esposa dele. Como, pois, eu cometeria algo tão terrível, traindo a confiança do meu senhor? Foi isso que José falou? Não. O que José falou é: como, pois, eu cometeria algo tão terrível, pecando contra Deus? Mas calma aí, vamos pensar. José não está vivendo no contexto da aliança. José está longe da sua família. José está longe do verdadeiro culto ao Senhor. José está imerso numa cultura pagã. José poderia fazer muito bem aquilo e falar: bom, ninguém aqui vai perceber, a minha família não sabe, então está tudo certo. Mas José, irmãos, vive diante da presença de Deus. E a presença de Deus, além de ser ultra circunstancial e abençoadora, é uma presença preservadora. É viver diante da face de Deus que faz com que José resista à tentação. É perceber que mesmo longe da sua família, mesmo longe dos seus amigos, mesmo longe de todo o seu contexto de culto ao verdadeiro Deus, ele não está distante do Senhor. Ele está vivendo os seus dias e o Senhor está ali. Pecar com aquela mulher não significaria apenas uma quebra de confiança com o seu Senhor. Sobretudo, significaria pecar contra o seu Deus. E é essa a motivação deste homem para permanecer. O texto continua a nos mostrar, irmãos, que falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhes disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Ele correu daquela mulher. Lembre-se, irmãos, José tem 17, 18, 19 anos. Mas ele está diante da tentação e não quer negociar com a tentação. Ele vive a sua vida diante da presença do Senhor Deus, e por isso, naquela situação em que não há ninguém, as suas vestes ficam nas mãos daquela mulher, mas ele foge. Eu não vou pecar contra o Senhor. E é isso, meus queridos irmãos, que nós precisamos compreender. Todos os nossos dias, em todos os lugares que estamos, nós nunca estamos sozinhos. Tudo o que eu e você fazemos, nós fazemos diante da presença de Deus. No Salmo 139, o salmista está encantado em perceber isso. Para onde eu vou, aonde eu posso me ocultar da presença do Senhor? Se eu vou no mais alto lugar, lá Ele está. Se eu faço do abismo a minha cama, lá estás também. O Senhor Deus conhece os seus atos, mas o Senhor Deus também conhece os seus pensamentos.
E irmãos, quando nós perdemos de vista o fato de que vivemos diante da presença do Senhor, o temor se esvai dos nossos corações. O rei Davi, homem que nas Escrituras o próprio Deus se refere a ele como sendo segundo o seu coração, pecou de maneira terrível contra o Senhor seu Deus, quando deixou de perceber que vivia sua vida diante da face de Deus. No tempo, diz a Bíblia, em que os reis saíam à guerra, Davi não foi à guerra, ficou andando no seu palácio, ficou à deriva, meus irmãos. E quando ele está no seu palácio, lá de baixo, lá de cima, ele vê uma mulher tomando banho, manda que os seus homens tragam aquela mulher, relaciona-se com ela, depois descobre que aquela mulher é esposa de um dos seus soldados, Urias, e ele tenta criar uma situação para que Urias saia da guerra, venha para casa para deitar-se com ela. Mas Urias é um homem fiel ao seu grupo, aos seus irmãos de batalha, e por isso ele se deita na porta de casa. E Davi está desesperado, não sabe o que fazer, e aí manda pelas próprias mãos de Urias, irmãos. Veja o que é um homem que perde a noção da presença de Deus. Veja o que é um homem que perde a noção de que vive a sua vida diante da face de Deus. Ele manda uma carta para o seu comandante pelas mãos do próprio Urias, pedindo para que Urias fosse posto no pior lugar da batalha para que ele morresse. Então Davi é um adúltero, então Davi peca contra aquela mulher, forçando-a, se valendo da sua posição de rei. Então Davi peca contra os seus homens, então Davi peca contra o seu comandante, então Davi peca contra toda a nação de Israel, porque perdeu de vista uma realidade. Ele vivia diante da face de Deus, Deus estava ali, olhando o tempo todo, tudo o que ele fazia. E depois de muito tempo, meus irmãos, aquela mulher engravida, tem um filho que acaba por morrer, e antes disso, um homem de Deus é enviado a Davi, e ele confronta Davi nos seus pecados. E quando Davi percebe aquilo que fez, observe o texto no Salmo 51, ele diz de maneira brilhante e chocante: pequei contra ti, e contra ti somente. Alguém poderia falar: não, Davi, não foi só contra o Senhor não, mas sobretudo é contra o Senhor. E o que torna o pecado tão odioso, tão terrível, não é nem o que você e eu fazemos, mas é contra quem fazemos. Quando cometemos algo, irmãos, quando ferimos um irmão nosso, isso é ruim, isso precisa de reconciliação, sim, mas é um pecador cometendo uma falha contra um outro pecador. O que torna o pecado terrível é o fato que nós pecamos contra um Deus santíssimo, puríssimo, perfeito. Você já parou para pensar que o pecado significa olhar para o Senhor Deus e falar: ok, o Senhor é todo poderoso, o Senhor criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, estabelece todas as leis, mas eu, esse miserável pecador, decido não obedecer-te. Isso é o pecado. É olhar diante do Senhor e falar: o que o Senhor fala, o que o Senhor ordena, não me importa, eu quero viver do meu jeito. É por isso que o pecado é tão terrível, meus irmãos. Isso torna o pecado terrível. Nós pecamos contra um Deus santíssimo. E o remédio das Escrituras para nós, olhando para o texto, é que se vivermos as nossas vidas conscientes de que em todo tempo nós estamos diante da presença do Senhor, esta percepção preciosa vai nos impedir de pecar, vai nos preservar em santificação, vai nos preservar. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, ele começa no início da carta dizendo que ele crê que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Lá no capítulo 2 ele diz, orientando a igreja: desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Porque Deus efetua em vós tanto querer quanto realizar. Quando o Senhor Jesus orou, ele pedia para o Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Deus exige de nós que sejamos santos? Sim. E quem opera essa maravilhosa graça em nós? O próprio Senhor Deus.
É a presença do Senhor que nos preserva. Então, meu irmão, quando você estiver no seu carro dirigindo e receber uma fechada ou qualquer outra situação, lembre-se que você não está sozinho e vigie o que você vai falar. Quando você estiver com o WhatsApp na mão, quando você estiver diante do seu computador, quando você estiver em casa, em qualquer circunstância, lembre-se, você não está sozinho. Você está diante da face do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é santíssimo e Ele exige de nós santidade. Isso vai nos preservar. Isso preservou os pés da queda deste menino. Eu não vou pecar contra o Senhor Deus. Eu não vou pecar contra o Senhor Deus. Mas a fidelidade, irmãos, muitas vezes cobra um preço que nós não estamos preparados para pagar. Por vezes imaginamos que se formos fiéis, tudo nos sairá bem. E José foi fiel. Mas a fidelidade de José, irmãos, ao Senhor Deus, custou para ele dificuldades diante dos homens. Nós, na continuação do texto, observamos que aquela mulher, rejeitada por José, cria uma situação contra ele. Os irmãos se lembram, ela ficou com as vestes nas mãos, as vestes de José nas mãos dela. E ela usa as vestes para chegar em Potifar e dizer: está vendo? Este hebreu, observe o tom pejorativo com que ela se refere a José agora para criar a cena. Este hebreu que você trouxe para cá, tentou me possuir, tentou me molestar. Então eu saí gritando e ele correu por causa disso. Agora observe só como o Senhor Deus, na sua palavra, faz tudo de maneira perfeita. José, quando foi enganado pelos seus irmãos, qual foi a prova que os irmãos usaram com seu pai? As vestes. Agora, novamente, as vestes são usadas por aqueles que tramam contra José. E eu chamo a atenção a isso para que você perceba que na Escritura, nenhum detalhe está ali por acaso. Tudo colabora para algo maior. Tudo colabora e tudo está dentro da providência do Senhor Deus, que cuida e que gere todas as coisas. Dessa situação, meus irmãos, José é levado à prisão. José, um homem que não havia feito nada de errado, é agora lançado na prisão. E vendo José sendo lançado na prisão, meus irmãos, nós aprendemos que a presença do Senhor Deus é incomparável. Nós já vimos que ela é ultra circunstancial, já vimos que ela é abençoadora, já vimos que ela é preservadora, mas por fim, a presença de Deus é providente. Sabe por quê? Leia comigo, por gentileza. Leia para mim, por favor. Os irmãos lerão o versículo 20, eu lerei o versículo 21. Por gentileza, leiam para mim o versículo 20. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Meus irmãos, observem o caminho da providência de Deus na vida de José. Nós ouvimos no começo, no capítulo 37, que ele é o filho amado do seu pai. Ele é o protegidinho do seu pai. E ele é traído pelos seus irmãos, ele está aqui amado pelo seu pai, é traído pelos seus irmãos, é lançado numa cisterna e depois é vendido como um escravo para os egípcios. Ele chega na casa de Potifar. E ele começa então, na casa de Potifar. Ele era apenas um servo. Ele vai crescendo na casa de Potifar, até se tornar o mordomo, o responsável de tudo na casa. Parece que José venceu. Parece que agora as coisas estão melhores para ele. Quando ele está como mordomo na casa de Faraó, de novo uma acusação, de novo uma trama contra este homem. E ele agora é acusado injustamente e é lançado na prisão. Mas na prisão, meus irmãos, ele está sozinho? Não. Na prisão, a Bíblia diz, o Senhor era com José.
Ele foi benigno, e ele passa então a ser mordomo na prisão. Ele foi para lá acusado de algo que ele não cometeu, e lá novamente ele começa a se destacar. Isso porque José tem características incríveis. Isso porque José é um homem destacado. José é um menino de ouro. É isso? Não. A resposta para tudo isso está naquilo que, durante todo o texto, o próprio livro enfatiza para nós: o Senhor é com José. E é a presença de Deus na vida dele a responsável por tudo isso. E é a própria presença de Deus responsável por levar José para ser preso. Ali era o lugar que Deus queria que José estivesse. Porque é na prisão, e não com seus irmãos, e nem na casa de Potifar, que ele conhece o copeiro e o padeiro. É lá que os dois, o copeiro e o padeiro, têm sonhos que ninguém consegue interpretar, mas que José interpreta. O copeiro é readmitido à sua função e se esquece de José. José fala: olha, quando você chegar diante do faraó, lembre-se de mim. E o copeiro esquece de José. Esquece até o momento em que Deus havia determinado, porque o faraó teve um sonho que ninguém pôde interpretar. E naquele momento o copeiro se lembrou: eu conheci um homem na casa de Potifar. Não. Eu conheci um homem lá com seus irmãos. Não. Eu conheci um homem na prisão que pode interpretar o seu sonho. E José, que está na prisão, esquecido dos homens, não do Senhor Deus, é levado até o faraó. E ele interpreta o sonho que ninguém poderia interpretar. Mas mais do que isso, ele dá uma orientação a faraó. O faraó teve o sonho de que significaria que teriam 7 anos de prosperidade e 7 anos de escassez. E o próprio José diz: olha, escolhe um homem para ser mordomo do Egito, para cuidar dos recursos nos 7 anos de abundância. E quem é o homem escolhido, irmãos? José. Então nós vimos que José foi mordomo na casa de Potifar, José foi mordomo na prisão, e agora Deus o coloca como mordomo de toda a terra do Egito, porque a presença do Senhor é providente. A confissão de fé, quando trata da doutrina da providência de Deus, ela diz que Deus, na sua muito sábia sabedoria e poder, sustenta, dirige e governa todas as coisas. E diz que Deus, por causa da sua providência, pode agir com os meios, pode agir sem os meios e pode agir contra os meios, porque Ele é Deus, Ele sustenta, Ele governa, Ele dirige e faz tudo exatamente como Ele quer. E esta é a ação providente do Senhor Deus na vida deste homem para colocá-lo como mordomo do Egito. Agora vamos ouvir as próprias palavras deste homem a respeito dos fatos. Vá comigo, por gentileza, até o capítulo 45. Quando José, nesse texto, houve fome em toda a terra e os seus irmãos vêm para comprar comida no Egito, ainda não sabem que agora aquele que é o responsável do Egito, aquele que está numa posição de honra, é o irmão que eles rejeitaram, é o sonhador que foi lançado na cisterna. E quando José se dá a conhecer a eles, observem comigo a partir do versículo 5 que a Bíblia diz, Gênesis 45, 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Veja o versículo 7, meu irmão, isso é maravilhoso. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Então, José tem a perspectiva correta. Ele não tem mágoa no seu coração, ele não tem ressentimento no seu coração, porque ele sabe que quem o enviou para o Egito não foram os seus irmãos, mas foi o próprio Deus na sua providência. Vamos ouvir ainda outro testemunho de José no capítulo 50, por gentileza. Vá ao capítulo 50 no versículo 20.
Versículo 20 diz: vós, José de novo se referindo aos seus irmãos, aqui depois da morte de seu pai, os irmãos estão imaginando que depois que o pai de José morresse, que eles se vingariam. Veja o que José falou: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O Senhor, nosso Deus, irmãos, é providente e guia todas as coisas com a sua providência, sustenta, dirige e governa, usando os meios que Ele quer para que os seus propósitos se cumpram. Por isso a presença do Senhor é incomparável, ela é ultra circunstancial, está conosco em todos os momentos. Ela é abençoadora a causa de tudo o que recebemos. Ela é preservadora, preserva-nos em santificação. Ela é providente, guia-nos para o caminho da sua própria glória. E sabe o que é interessante observar, irmãos? É que o Senhor Deus, esta narrativa, dentro da narrativa da história da redenção, nos mostra que Deus, por meio de José e de toda essa história, preservou a semente do seu povo, por onde viria o Messias, por onde viria o Redentor, que é Jesus. A presença de Deus, aqui demonstrada, por meio da vida de José, aponta, irmãos, para um momento sublime e maior. Quando o povo do Egito está saindo, quando o povo de Deus está saindo do Egito, caminhando para a terra prometida, Deus falou que caminharia no meio do povo, e deu um símbolo da sua presença no meio do povo. Este símbolo foi o tabernáculo. Quando o povo de Deus chega na terra prometida, e depois de estabelecer todas as coisas e conquistar todas as terras com o rei Davi, Deus diz a Davi que um descendente dele vai construir um templo, no qual ele habitaria. E Salomão constrói o templo, e no tempo da dedicação, quando o templo foi inaugurado, diz a Bíblia que a presença do Senhor se fez real naquele lugar. Mas todos estes movimentos na história da redenção, meus irmãos, apontam para o momento mais sublime e mais aguardado de todos, em que a presença do Senhor seria profundamente real com o seu povo. João nos diz que Jesus Cristo tabernaculou conosco. O Senhor Jesus é a expressão sublime da presença de Deus conosco. É Deus em plena condescendência. É Deus assumindo a natureza humana. É Deus experimentando e cumprindo em nosso lugar a vida perfeita que nenhum de nós aqui poderíamos viver. Por isso você pode orar ao Pai na mediação do Filho, porque Ele foi sacrifício perfeito em nosso favor, em nosso lugar. Por isso você pode ter convicção de que Deus é contigo, meu irmão, porque Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E se você creu nele como seu Senhor e Salvador, isso só foi possível porque Deus mudou o seu coração, te regenerou, você creu em Cristo e agora o Espírito Santo habita com você. Habita em você. E a presença de Deus é real na sua vida. Não importa o que você está enfrentando, não importa o que você está passando, se você creu em Jesus Cristo, o Senhor Deus é contigo. Ele está com você em todos os momentos. É Ele quem te abençoa, é Ele que te preserva, e Ele guia a sua vida conforme o querer dEle. Que o Senhor Deus, então, irmãos, nos ensine a viver dando glória exclusivamente para Ele. Pare de achar que você é dono de alguma coisa, você não é dono de nada. Pare de achar que alguma coisa na sua vida é fruto do seu esforço, é fruto da graça de Deus na sua vida. Se você vinha andando tropeçando no pecado, compreenda, meu irmão, em nome de Jesus, que você vive diante da face de Deus. Saiba que em todos os momentos da sua vida Deus está ali, e lembre-se disso para que você ande em santificação, e saiba que os caminhos da sua vida, todos eles são guiados e conduzidos por este Deus maravilhoso, que a incomparável presença de Deus seja real nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.